E aí pessoal, tranquilo, tudo bem com vocês? Pessoal, trouxe agora um modelo de aplicação, tá? O pessoal que está migrando agora, saindo do Arduino e indo para o ESP, tá? Um dos problemas do pessoal que está migrando é justamente os componentes que mudam algumas questões, principalmente questão de resistor, né? Trouxe um exemplo aqui que pode ser feito, não estou falando que isso é correto ser feito ou não, tá? O que acontece? Esse esquema está só com o resistorzinho aqui fora de posição, precisava de mais um para cá, tá fora do ponto aqui do furo da protoboard, né? Mas isso não vem um caso que ainda está fácil de entender e é bem simples na verdade. Bom, o que acontece? A primeira coisa que a gente precisa ter, a gente quer acionar o LED fazendo um acréscimo gradativo referente aos valores, tá? Então, para isso, o que acontece? A gente precisa ligar primeiro o GND, que é o que está sendo mostrado aqui, né? Normal, como é feito no Arduino mesmo, e tenho um resistorzinho para queda de tensão. No caso, o que acontece? Se tratando aí referente ao ESP, né, a saída lógica, nível lógico do ESP é 3.3 volts, né, diferente do Arduino, né, por exemplo, se for Arduino Uno ou Leonardo que seja, são 5 volts, tá? Ou qualquer outro Arduino que siga essa mesma linha de raciocínio, tá? Então, para o pessoal que está migrando agora, há essa dificuldade referente aos componentes, né? Então, qual foi a saída e eu me veio à cabeça para suprir essa necessidade? Por exemplo, se eu colocar um resistorzinho 220, 330, 1K que seja, o brilho, a intensidade de brilho do LED vai ser bem baixa, né? Então, eu teria que, ainda assim, vamos supor, se eu quisesse manter os mesmos componentes, eu teria que trabalhar com 5 volts. No caso, o que acontece? Eu tenho 5 volts aqui a partir da minha entrada de tensão aqui, o Vin, certo? Então aqui, o que estiver entrando para mim, ele dispara dentro desse pino. Então aqui, por exemplo, ligando ao cabo USB, ele vai estar alimentando ali 5 volts aqui, normal, né? Sendo assim, o que acontece? Eu vou ter um transistor aqui, tá? Isso aqui, para quem está saindo do Arduino, né, entrando no ESP em si, provavelmente vai ter um transistor em casa. Isso daí não tem nem como não ter. Então, o que acontece? Gente, o transistor vai funcionar como se fosse, por exemplo, uma torneira de registro. Quanto mais eu alimentar a base dele, mais eu vou ter uma saída, certo? Então, o que acontece? Eu vou ter aqui, esse primeiro pino da esquerda é chamado de coletor. Isso eu estou tratando de transistor NPN, tá? Tipo um PC547, 548, enfim, qualquer NPN, tá? Então aqui eu vou ter um coletor, é onde vai estar, entre aspas, aí pegando a informação. A base vai ser o pino de disparo. À medida que eu vou acionando a base, vou liberando acesso para passagem de corrente. Então aqui, nesse último pino, eu vou ter que o meu emissor, que vai estar ligado lá na perninha referente ao meu resistor. E isso sim, eu vou estar trabalhando com 5 volts, então não vou precisar fazer aquisição de componentes em si, e vou estar fazendo então o acréscimo de valores, tá? Vou fazer a programação para a gente verificar se isso acontece mesmo e logo em seguida eu já mostro a aplicação. Bom pessoal, estou com o meu Arduino IDE aberto aqui. O primeiro passo é fazer a escolha referente ao pino que eu vou utilizar. No caso, eu vou fazer uma escrita analógica, certo? Fazendo uma escrita analógica, eu tenho que selecionar, deixa eu só abrir a pinagem aqui do MCU. Tem que selecionar uma porta que seja PWM, tá? No caso aqui, ó, por exemplo aqui, eu vou selecionar o D2, né? Isso aqui é só nomenclatura, né? GPIO 4, certo? Então, o valor do pino, o nome do pino realmente é 4 e não 2. Isso aqui, ó, só para vocês entenderem como funciona, entre aspas, seria mais ou menos parecido com a programação lá, por exemplo, vamos citar uma linguagem de programação, por exemplo, um software de desenvolvimento, por exemplo, o Visual Basic, tá? O Visual Basic tem lá, por exemplo, name e label. Então, e se, no caso aqui, D2, seria label.
uma forma de representação para o usuário, certo? Só que a forma que ele se comunica é dentro de PIO. Então aqui seria o pino 4, né? No caso, o valor realmente de ativação seria o pino 4, certo? Eu vou deixar o link para vocês aí referente à pinagem do Node MCU, tá? Para que vocês possam consultar. Então vamos lá na implementação. Então a primeira coisa a ser feita é exatamente igual ao Arduino. Então eu vou declarar o pino, tá? Node 4. Eu vou declarar esse pino como saída, normal, como se fosse um Arduino convencional, certo? Dentro do loop, eu vou criar um laço de repetição. Vou criar um for, tá? Tá maiúsculo, ok? Ok, beleza. Aqui eu vou fazer então a escrita. Eu vou fazer a passagem de parâmetro referente ao valor I, que é o valor que eu quero fazer o acréscimo. Vou colocar um delayzinho. Ok, eu fiz o acréscimo de valor, eu quero que ele apague, certo? Então eu vou colocar aqui na write 4 0. Fazendo um caso a escrita analógica, então eu posso colocar valor 0 aqui, certo? Vou pôr um delayzinho, delay de 500 milissegundos, e vamos compilar isso, passar para a placa. Eu vou estar mostrando para vocês o funcionamento, certo? E aí tá, pessoal, o blink acontecendo aí, no caso um pouco de fade, né? Só que eu só exagerei no resistor, né? Coloquei 1K, é muita coisa, tá? Mesmo tendo 5 volts ali, o certo era ter 220, né? Ou 180, 150, seria o correto. Então aqui tem o transistor ligado, e lá do outro lado o LED com resistor. Isso aí, pessoal, até a próxima!